Imagina que terminaste agora a licenciatura e não sabes o que vais fazer com a vida. Uma crise existencial é iminente. Foda-se, está a ficar deprimente. Tu estás a ouvir? Formicação! Peço desculpa a toda a gente, eu sou meio dura de ouvir. Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano do Formicação. Primeiro episódio deste ano, pelo menos. Como já devem ter reparado, saltei aqui a primeira semana. O que é engraçado, uma vez que a palavra-chave para 2023, inventada por mim, para mim, era consistência, ser mais consistente, em todas as áreas da vida. E pronto, já falhei aqui na minha área mais criativa e em termos de organização, emocionalmente eu não estava apta a gravar um novo episódio. Aliás, eu gravei entretanto 2 episódios, mas opá, estavam uma merda, por isso que se foda. Para todos os efeitos, este é o primeiro episódio que vocês vão ouvir. E sou eu que escrevo a minha história e reescrevo a minha história como bem me apetecer. E pronto. Hum, eu vou tentar fugir um bocadinho aos temas mais clichês de novo ano, resoluções, blá blá blá, porque já discutimos o suficiente no último episódio. E vou tentar fazer um episódio mais relaxado, que envolva temas como a arte e e as últimas coisas que eu ando a consumir em termos de entretenimento na minha área do cinema. Então, eu ando a ler, é o primeiro livro do ano, ainda vou a meio, que é bastante longo, a biografia slash autobiografia do David Lynch. O incrível David Lynch. Vocês acabaram de ouvir uma notificação do WhatsApp. E é engraçado porque é uma notificação de alguém a responder-me em relação a um convite para participar neste podcast. Então é muito Inception. Eu não sou muito fã do Nolan, mas pronto, lá vai a referência incrível ao Inception. Mas pronto, o fio à meada continua aqui, que era. Eu ando a ler então a autobiografia slash biografia do Lynch, que se chama A Room to Dream. Não sei muito bem de que ano é que é, deixem-me ver. Acho que é relativamente recente. É de 2018, relativamente recente, como eu disse. E é interessante ser uma biografia e uma autobiografia simultaneamente. Em termos de formato, hum, o livro é um pouco diferente do standard a que estamos habituados, no sentido que um capítulo é escrito pela biógrafa, que neste caso é a Christine McKenna, e o segundo é uma resposta do próprio David Lynch em relação a esse mesmo capítulo. Então, temos um capítulo escrito de uma forma mais formal, em que há quotes de pessoas que conhecem o Lynch ou conheceram e têm dados mais factuais, onde nasceu, quem são os pais, blá blá blá, mudou-se para 1900 e não sei o quê, para não sei onde, esse tipo de coisas. E depois, a parte mais interessante é a resposta e o comentário que o Lynch dá em relação a esses factos ou a esses comentários e citações de amigos e conhecidos e tudo mais, que na generalidade lhe fazem despolectar outras memórias que são super interessantes. E lá está, uma biografia fora do vulgar, tal como os filmes do Lynch, para quem gosta ou para quem já tenha visto, decididamente vai entender o que eu estou a dizer com isto. Tem sido uma leitura super interessante porque me faz pensar imenso na forma como eu e as pessoas que eu conheço na minha vida abordamos a criação artística ou a ideia de projeto, porque o Lynch começa o livro a falar sobre a infância dele, como é natural, começa-se pelo início,
em que ele comenta que na casa dele, sempre que ele queria construir alguma coisa ou tinha uma dúvida em relação à criação de determinado conceito, os pais arranjavam forma de facto passarem a teoria à prática. E, ok, se tu queres montar não sei o quê, nós vamos, arranjamos a madeira e fazemos. E eu achei isso incrível, não é? E eu sempre tive uma mãe bastante ligada às manualidades, porque ela é engenheira e acho que isso faz parte do ADN de um engenheiro, e que de certa forma também me convidava a criar coisas com as minhas próprias mãos. E eu fui perdendo isso à medida que fui crescendo, não é? Também é normal, vamos nos afastando um bocadinho dos nossos pais e daquilo que costumamos fazer com eles e tudo mais. Mas é uma pena porque eu de facto perdi aquela coisa de hoje vou fazer quadro para o quarto dos pais e hoje vou fazer scrapbook e descobrir como fazer não sei o que em origami e vou fazer um sabonete em formato de peixe. Opá, eu perdi um bocado isso. O que é, além de ser triste, é também estranho, uma vez que a área que eu escolhi na universidade é de pendor artístico, né? E eu nunca fugi dessa ideia de criar coisas. Então eu fiquei tipo, porque é que esta minha característica se foi perdendo? Não é? Tem esta ideia de ter sido o afastamento natural que nós temos à medida que crescemos dos nossos pais e tudo mais. Porém, opá, isso não explica tudo, não é? Porque tudo bem, afastamos nos nossos pais, mas vamos criando ligações com outro tipo de pessoas que, sendo também do mesmo contexto, supostamente nos iriam também puxar a criar, não é? Isto é, se vou para uma escola de cinema, uma pessoa vai pensar que vai sair de lá com inspiração e vontade mesmo de criar cinema e criar uma equipa ou um conjunto de personalidades que de facto tenham um potencial de criação. Por isso eu acho muito estranho isso não ter acontecido, mas enfim, eu tenho as minhas teorias, porque à medida que eu fui lendo o livro do Lynch, para contexto, ele nasceu. Pá, eu sou incrível com datas. Deixa-me só ver, para vocês perceberem melhor o que eu quero dizer. Ok, ele nasceu em 1946. E aqui começa o. Eram outros tempos, não é? Eram outros tempos. E é engraçado porque, lá está, nós acompanhamos a vida dele desde pequenino e eu sinto que ele nunca esteve parado no mesmo sítio, ponto número um. A família dele de vez em quando tinha de se mudar, principalmente devido ao trabalho dos pais dele, que lidavam com. Era da área da biologia, tratamento de árvores e eles estavam a fazer doutoramento, então de vez em quando moviam-se e tudo mais. Então, primeiro há essa ideia de mudar de ares, que, por exemplo, eu nasci na casa em que permaneço, eh, estou há 22 anos a viver exatamente no mesmo sítio, o que de facto aí está uma diferença que eu notei assim primeiro. E depois é toda aquela coisa de deixar as crianças fazer o que lhes apetece durante o dia, pá. Vou ali a tirar umas pedras a uma casa abandonada e isto foi um exemplo um bocado estúpido, mas pronto. Não sei se estão a entender o que eu quero dizer, mas acho que sim. Pá, num à parte aqui, pá, fodi agora o verniz das unhas. Porra, pintei as unhas de verde e agora não as deixei secar, cocei o cabelo e fodi uma unha. Um clássico. Ok. Coisas pertinentes aqui para vocês. E então havia essa ideia de liberdade, não é? Que pode ser tanto boa como má, né? Obviamente, porque óbvio que o Stranger Danger existe por um motivo, pode estar um bocado extrapolado, mas opá, hum, não podemos, entre aspas, culpar os nossos pais por nos quererem proteger, obviamente. E depois há toda aquela ideia de, lá está, conheceres os teus vizinhos, todas as pessoas da zona que têm a mesma idade que tu, vão inevitavelmente conhecer-se e vão fazer merda juntos, mas
dessa merda vai sair sempre algo produtivo, nem que seja uma experiência nova ou ou algo do género, não é? E eu sinto que eu também não tive isso. Sempre fui muito, como é que se chama? Doméstica. E até hoje, né? E isso lá está, também impede-nos um bocadinho de abrir os nossos horizontes e ah, perceber novos pontos de vista, procurar novas ideias. E eu ainda não li o livro do Lynch em relação à ideia, que acho que é qualquer coisa em relação a peixes, esperem. Acho que era um título, tinha qualquer coisa a ver com peixe. Exatamente. Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity. É um livro de 2006. Pronto, não li este livro. E agora que estou a ver, what the fuck, está a 72 paus na FNAC. Eu não me estou a ver a ler isto, pelo menos na versão física, durante os próximos tempos. What the fuck, isto é caríssimo, isto é feito que é ouro? Quantas páginas é que isto tem? Agora quero saber. Agora quero saber. 193. É pequeníssimo. É um livro minúsculo. Por que raios está a 72 euros? Pá, não faço ideia. Ok. Não é isso que importa. O que eu estava a comentar é, eu não li este livro, tenho a certeza que após o ler eu vou ter uma ideia ainda mais precisa do porquê nós temos perdido aqui a nossa capacidade eh, criativa em termos geracionais, porque atenção, há pessoas criativas em todas as gerações, obviamente, e há artistas incríveis contemporâneos. Não estou não estou por isso em causa, mas o que eu sinto ao ler este livro, como é óbvio, estar a ler a vida de uma pessoa como o Lynch, que é uma pessoa já de si invulgar, assim numa perspectiva um pouco mais longínqua, faz-nos sempre pensar: este gajo é que é, porque é que será que ele saiu assim e eu não saí assim? Pá, é inevitável, pronto. Talvez não seja a cena mais produtiva, mas pelo menos é interessante do ponto de vista quase etnológico, né? Pronto, e o que eu estava a pensar é como é que o contexto histórico do Lynch o influenciou a ser quem ele é. Porque há muito aquela cena de ele deve ter tido uma infância traumática e é por isso que os filmes dele são assim, blá 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 blá. Não é o caso, pelo menos ele mesmo diz que não é o caso, não é? Eu vou acreditar nele mesmo. Hum, não é o caso. E eu acho que lá está, é aquele sentido de explorar tudo, explorar todas as facetas da vida. É como o Lynch dizia, é uma coisa com a qual eu me relacionava, já não, pá, não vou fazer uma citação direta, obviamente, estou aqui a relembrar-me. Ele dizia que sentia muita ansiedade e tinha problemas do estômago porque a vida dele era muito multifacetada e ele não queria que todas as várias versões dele se descompartimentassem. Isto é, ele tinha a vida dele com os amigos e ele era o Lynch dos amigos, a vida dele com os pais, uma personagem completamente diferente. E isso, eu deduzo que toda a gente se relaciona um bocado com isso, até certo ponto, não é? Mas pronto, ele explorou muito bem todos esses compartimentos da vida e é óbvio que todos nós temos vários níveis de relacionamentos com os quais vamos explorar e separar um bocadinho uns dos outros, mas lá está, lá está. Por exemplo, então já referi uma coisa que é mudar de casa várias vezes, viver num tempo que propiciava à liberdade e andar na rua, fazer merda com os amigos, isso de alguma forma há de permitir à criança desenvolver novas aptidões e street skills e tudo mais, e pelo menos ver algumas cenas um pouco macabras que o Lynch descreve nos primeiros capítulos que de facto o marcaram e não estou a dizer que isso é uma coisa boa, estou só a dizer que isso sem dúvida contribuiu para a forma como ele vê a vida. Todos os trabalhos diferentes que ele teve, ele fez tudo desde conduzir uma carrinha da farmácia para distribuir medicamentos, ahm, a limpar sanitas.
e a varrer o chão. Ele diz que é muito bom a varrer o chão e os amigos dele concordam. Eu achei isso engraçado. Um, isso também, lá está, a variedade, conhecer pessoas. Ele conhece personagens super caricatas que eu, a dada altura, não sei se estou a ler uma biografia ou se estou a ler um filme do Lynch, porque do género, a minha senhoria não tinha dentes e não se percebia muito bem o que ela estava a dizer. E o gajo que vivia no sótão telefonava, telefonava a várias pessoas a tentar arranjar investidores para fazer com que crianças órfãs pudessem ver o circo. E o gajo que me empregou era tetraplégico, mas tinha uma força absurda abdominal. Tipo, coisas assim, estão a perceber? Isto aqui são exemplos mesmo que ele descreve. Não há outra forma, não há outra forma de interpretar isto como, tipo, das duas uma. Ou isto é um facto que está tão próximo da ficção que realmente nos faz questionar eh, onde raios é que o Lynch estava enfiado. Hum, ou então é uma ficção contada de uma forma como se fosse um facto. Mas pronto, partindo do princípio que isto são realmente pessoas que ele conheceu e com quem lidou, eu percebo perfeitamente a inspiração para as personagens dos filmes dele, né? Então, lá está. Todas estas coisas que de certeza absoluta lhe fizeram com que ele nunca estivesse numa área de conforto pessoal, não é? Isto é, saiu sempre da sua área de conforto. De certeza que lhe proporcionaram esta capacidade que ele tem criativa de aceder aos nossos sonhos literais e medos inconscientes e tudo mais. Mas pronto, eu não quero. Isto aqui não é para ser uma tentativa de eu vos vender este livro, porque eu não tenho nada a ganhar. Eu não sou sponsored pela WUC nem pela FNAC, por isso. Não, mas aconselho a toda a gente que tem interesse pela art life. E era aqui que eu queria chegar. Que era, o Lynch usa muitas vezes este termo que é the art life, não é? A tradução seria a vida da arte ou a arte da vida. Espera, a vida da arte? Em português não soa tão bem, como é óbvio. Mas pronto, também existe um documentário chamado The Art Life, com o David Lynch, né? Em que ele relata muitas das coisas que ele relata neste livro. Sinceramente, o livro é 1000 vezes mais aprofundado e complexo, obviamente, por isso. Entre se querem ser pessoas legais, entre comprarem o DVD da Art Life e este livro, aconselho 1000 vezes este livro. Do género, a Art Life, a ideia da Art Life, se eu bem me lembro, que já foi há alguns capítulos atrás, surgiu um bocado de um livro que ele leu quando era mais novo. Acho que é um pouco antes dele ir para a faculdade, em que eu não lembro qual era o autor, perdoem-me. Se calhar eu posso procurar. Ah não, caguei. Depois pesquisem. Que ele leu, em que era a descrição de um artista do que para ele é ser artista e viver de facto a vida como se fosse arte. Isto é, dar a sua vida pela arte. Isto está a ser um bocado confuso. Mas, basicamente, é. O que o Lynch descreve, e descreve muito bem, é a minha vida é o meu trabalho, né? E no caso dele, ele é um artista. Ele não é um diretor de cinema, ele é um artista que por vezes utiliza o audiovisual como um meio de se expressar, não é? Ele começa por pinturas, depois descobre o poder da pintura animada, não é? E ele começa a fazer animações quase stop motion, não é bem, mas pronto, eu vou dizer stop motion para facilitar aqui com pintura. E lá está, posteriormente ele faz o Eraserhead, que aí sim já saltei aqui algumas curtas, como o Alphabet e tudo mais, a Grandmother, mas o meu ponto é, o episódio de hoje não é sobre cinema, o episódio de hoje é sobre arte, no geral. A arte para mim é expressar algo, não é? Algo que nos vai no coração.
O que eu tinha dito num episódio que gravei e coloquei nas trincheiras é que lá está. Há muita, o que eu tenho vindo a perceber na minha vida é que se eu de facto vivesse para criar projetos artísticos, independentemente do meio que eu utilizar, eu seria mais feliz. Porque os momentos que eu penso na minha vida em que eu fui mais feliz e, coincidentalmente, mais frustrada, mais exausta, foram momentos de criação. Mas valeu a pena. Toda essa frustração, toda esta. Mesmo que o produto final não me agradasse, o processo de criar este tipo de projetos dá-me pica. E eu, opá, deixei essa cena morrer um bocado. Então, o que eu pretendo estes próximos meses é tentar de facto transmitir algo através do meio artístico, ok? O que eu disse também no episódio que eu eliminei é que, de facto, a maioria das vezes nós pensamos lá está, o que é que eu tenho a dizer que ainda não foi dito? E opá, nada. Eu não tenho nada a dizer que ainda não foi dito. A originalidade é um mito urbano. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Mas é como é dito. O que é que eu tenho a dizer? Não é pergunta, é de que forma é que eu posso dizer, é que eu posso expressar. Porque o que eu quero criar é algo com o qual seres humanos possam identificar. E sendo eu a criar, e eu sendo humana, obviamente, inevitavelmente vou fazer com que a minha linguagem humana se relacione com os outros humanos. Isto foi um bocado confuso, mas o que eu estou a dizer é, independentemente daquilo que o artista criar, em que contexto histórico ele criar, imagina Lynch nos 60s, que contexto socioeconómico, que ponto de vista essa pessoa tomar, tudo mais. Inevitavelmente, seres humanos completamente distintos, de países distintos, de meios distintos, não importa, vão se identificar, porque se a arte for feita de uma forma humana, e aqui é que até podemos começar a discutir a ideia da tecnologia e da inteligência artificial. Se vier de um local de tipo sinceridade, honestidade, verdade interna, se aquilo que nós estamos a criar é verdadeiro para nós, tenho a certeza que vai tocar alguém, ok? Nem que seja uma pessoa, vai tocar alguém. E pronto, o que eu tenho visto muito é nós estamos a criar menos artistas sinceros, assim que marquem mesmo, nesta geração. A minha teoria é esta. Por causa do advento da internet. Porque, do género, eu passo 8 horas a scrollar diariamente o meu feed de Instagram, seja o que for. E eu estou a ver muitas imagens bonitas, supostamente muita arte, certo? Estou tipo a ver muita arte, a consumir muita arte. Penso eu. Mas eu chego ao fim e não senti um grão de sinceridade, não senti um grão de ok, isto veio de um lugar íntimo, pessoal, de alguém. Não, para mim aquilo são fotografias ou vídeos, ou seja o que for, criados por pessoas anónimas na internet que no final do dia eu não consigo dizer uma coisa que eu vi. Eu vi milhões de imagens. Imagina, vi 1 milhão de imagens hoje. Isto pode parecer um exagero, mas que até nem é. Imagina, eu vi 1 milhão de imagens. Não há nada que tenha ficado. Nada. Nada. E se me perguntar amanhã o que eu vi hoje, eu não sei. Eu não sei. Porque eu sinto que agora, como é tudo feito em massa, isto aqui eu estou a parecer aquela conversa dos velhotes a queixarem-se da arte contemporânea, mas não é isso que eu estou a tentar aqui dizer. Há muito boa arte atualmente, não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é, como é tudo feito em massa, e supostamente qualquer pessoa que tem um telemóvel consegue criar, entre aspas, uma obra de arte.
como é tão fácil, aparentemente, é criado assim aos pontapés. Perde a concepção, perde o tempo. Imagina, o tempo que um artista demoraria a conceptualizar uma fotografia, quando de facto o filme era caro, a câmara tinha de ser emprestada de um tio fotógrafo, a luz tem de ser feita com projetores que têm de ser alugados. Eu não sei onde é que eu estou aí com esta metáfora. Mas pronto, envolvia muito mais estudo, não é? É óbvio, envolvia muito mais estudo, envolvia muito mais momento de pausa. Eu vou pensar. E o que eu sinto agora é que eu não faço isto. Eu estou a consumir tanta merda, que o meu cérebro não para e eu não fico, ok, o que é que eu posso transmitir que vá tocar as pessoas, não é? Ou mesmo que seja para mim, o que é que eu posso fazer que seja uma expulsão do meu íntimo de uma forma visual ou auditiva, ou seja o que for. Eu não paro para pensar e eu sinto que muita gente também não para para pensar porque estamos a viver uma realidade que a velocidade dos estímulos e a quantidade de estímulos que nós estamos a obter é tão grande, mas tão grande, que não conseguimos reagir a esses estímulos em condições. Não conseguimos. Não temos a capacidade mental para o fazer. Nem temos tempo para criar estímulos que de facto provoquem reações nos outros que sejam mais que uma felicidade de microsegundos, sabem? Aquele rush do scroll se eu fizer mais um movimento com o dedo eu consigo ter mais 20 imagens, entendem? E é isso que eu sinto. Eu sinto que não temos tempo para pensar. E não. Atenção, eu sou aquele tipo de pessoa que dá overthinking. Mas há muito tempo que eu, durante o dia, quando estou na minha versão mais consciente, que não consigo conceptualizar algo. E eu, quando era miúda, eu estava sempre a escrever ideias, tomar notas, fazer colagens, planeamentos, blá blá blá. E agora já não tenho essa spark. Mas quando eu vou deitar-me e finalmente desligo os estímulos hum, e ponho de parte e que remédio sou eu e eu comigo, com a minha mente. Aí é que me surgem baita ideias. Aí é que eu começo a espiralar de uma forma criativa que de facto me traz uma energia que vocês nem percebem. Eu parece que estou cocada em ideias. Mas eu não faço nada com elas, porque no outro dia eu acordo e volto a pegar no puto do telemóvel e volto a focar-me nos estímulos sem reação e não faço nada com aquilo que eu retirei no meu modo mais ligado ao subconsciente, né? Aquela cena do limiar entre estar acordada e estar a dormir e blá, blá, blá. Um clássico. Enfim, eu acho que vocês perceberam que eu, o que eu quis dizer aqui com esta conversa. Eu estou a pensar, de facto, e aqui é o errado, é dizer eu estou a pensar, não. Eu vou, de facto, tentar focar-me na art life e viver um bocadinho para criar e esquecer-me um bocadinho de todas as outras coisas que estão à minha volta. Porque vamos ser sinceros, estou sozinha em casa há tipo 6 meses e, um, e não peguei neste tempo que eu podia ter pegado para pensar, para criar, projetar. E isso está a denotar-se no meu decaimento mental. Eu já nem consigo comunicar como antes comunicava. Eu pareço que o meu vocabulário diminuiu em tipo 90%.
Mas, de facto, ler este livro tem sido muito importante para mim. E lá está, o analógico obriga-me também a ficar focada naquela página e pensar. Posto isto, este episódio é capaz de ter uma componente visual, umas experiências de luz, criar pelo prazer de criar. E pronto. E deixo-vos com seja o que for que eu coloquei aqui. Até o próximo episódio.